Basicamente, a gente tem dois tipos de esfoliações, as químicas e as físicas. Nas químicas, a gente pode englobar aí as esfoliações através de enzimas e as esfoliações através de agentes ácidos. E na física, a gente pode englobar aí a esfoliação mecânica, né, que não deixa de ser física, que daí utiliza assim, um equipamento para gerar aquela esfoliação, como, por exemplo, o peeling de diamante e o peeling de cristal. A gente tem os produtos cosméticos sem nenhuma solução ácida ali, e sim grânulos, né, sejam de sementes, sejam de polietileno. E a gente tem as esfoliações por atrito, né, que advém de outro objeto, né, que não é um material específico para isso, mas que, por exemplo, uma toalha ela pode gerar uma esfoliação, uma gaze pode gerar uma esfoliação também na tua pele. Eu vou mostrar como é que funciona o peeling de diamante. Eu não vou ligar a máquina, obviamente, né? Mas a gente tem algumas ponteiras, que essa ponteira ela tem uma espécie de lixa mesmo. Sabe aquela lixa que lixa tudo? É o metal, isso daqui. E tem essa aqui maiorzinha. Vendo como brilha? Deixa eu filmar para vocês verem. Olha, a gente tem essa caneta a gente acopla uma mangueira que gera uma pressão negativa, ou seja, ele suga, tá? Essa ponteira aqui é a ponteira que vai entrar em contato com a pele. E aqui dentro a gente vai perceber o resto de células, o resto de peluzinho, tá? Fica bem sujinho. Eu não vou ligar o equipamento aqui, mas... Ó, a gente vem, eu até comecei a fazer aqui, mas eu não filmei direito, tá até vermelhinho. Mas a gente gera esse processo, ó, de lixamento, tá? Ó. A gente lixa. Mas lógico que a gente não vai fazer assim na pele do rosto, tá? Mas ó, até me arranhou aqui. Eu particularmente não utilizo no rosto. A gente aprende isso em faculdade, mas para mim não é o ideal. Acho que é muito agressivo para a pele. Tá, óbvio, tem que saber usar, né? Porque se não usar direito aí que é agressivo mesmo, tá? Mas eu prefiro utilizar outros agentes esfoliantes, mas isso é uma coisa minha. Outras opções, né, que normalmente se faz também em consultório como o peeling de diamante, são a colocação de alguns ácidos, tá? Esse ácido, ali, dependendo do tipo de ácido que é utilizado, do ativo, ele faz uma esfoliação mais superficial, média ou profunda. Por exemplo, o peeling de fenol, aquele que descasca a pele bastante, é um tipo também de esfoliação, só com uma esfoliação bem profunda, né? Esses agentes esfoliantes que a gente utiliza em casa, como por exemplo aquele que eu super indico, esse daqui, a gente tem algumas restrições. De por que eu indico ele? Eu indico ele porque os grânulozinhos deles que fazem o processo de esfoliação, eles são bem suaves, eles não têm pontas, eles não são pontiagudos, o que para uma pessoa leiga, né, que compra para usar em casa, né, é muito difícil ela se ferir, arranhar e machucar a pele. Como, por exemplo, alguns esfoliantes que têm sementes de maracujá, sementes de não sei o quê, os grânulos deles são irregulares, assim como o açúcar. Lembra daquele vídeo que eu fiz sobre o açúcar? Vou botar aqui no próximo para vocês verem. Então, tem algumas pessoas que são delicadas, outras não, que podem pegar esse esfoliante e esfregar na pele, achando que vai ter um melhor resultado, e de repente pode vir com arranhões na pele por causa desse granulozinho. Então eu indico ele porque ele é bem seguro para ser utilizado em casa. Não é porque ele tem uma qualidade ótima ou porque ele tem a marca da Neutrogena, não. Inclusive eu peço para ela sempre comprar o sem ácido. E hoje eu trouxe açuquinha, vamos ver o grânulo de açúcar, que tem muita gente que não acredita. Olha como eles são quadradinhos, cheio de pontinhas. Imagina. Na medida que a gente vai fazendo a esfoliação, a gente retira parte de células que iriam se desprender naturalmente, tá? Algumas pessoas o desprendimento dessas células demoram mais e outras não. Então aqui a gente tem a pelezinha, então essa partezinha aqui é que basicamente a gente gera uma esfoliação bem superficial, tá? Só a ponto de meio que nivelar, tá? Essas células, uniformizar a textura. Então, quando a gente sempre esfolia a pele, a gente sai com a pele bem, né, lisinha, o que é excelente. E de quanto em quanto tempo a gente deve fazer? Depende muito de pele para pele. Peles sensíveis a gente bota aí uma vez no mês. Peles mais resistentes a cada 15 dias ou a cada 10 dias. Depende muito. É interessante que faça-se a avaliação. Mas se por um acaso você tem um esfoliante em casa e não sabe o que fazer, faça a cada 20 ou 30 dias, tá? Menos do que isso não faça. E nunca faça menos do que uma semana.
Nunca faça 2 vezes na semana, por exemplo, ou todo dia. Apesar de que nesses produtos tem escrito uso diário, mas isso não significa que você deve utilizar diariamente, viu? Existem esfoliantes para o corpo, existem sabonetes em barra que já tem esses granulozinhos que são esfoliantes. A mesma coisa, para corpo também não indico todos os dias. Para corpo, uma opção boa e barata, que dura pra caramba, é a bucha de nylon. A bucha de nylon é excelente, aquele nylonzinho, né, aquela trama dele gera uma esfoliação, gera uma atrito ali na pele e vem a gerar o que a gente quer, que é esfoliar. Então a gente passa, né, a ter uma pele um pouco mais lisa. E quando vocês forem fazer uso do esfoliante, tanto o corpo quanto rosto, no pós, coloca uma máscara, coloca uma argila, faça assim um dia de spa em casa. E no corpo coloque óleo de banho, óleo pós-banho, creme, se besunte toda.